Salvador mudou de escala desde os anos 70. Nós dobramos mais de 1 milhão de habitantes. Todas as cidades do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, geralmente demandam soluções de transportes caras e tecnologicamente mais sofisticadas do que as soluções convencionais. Isso é o que se sabe. Então nós estamos hoje uma grande metrópole, tem 3 vezes quase o tamanho que tinha em 1970, onde se superpõem 3 tipos de cidade, né? A cidade a pé, que se circula e se anda a pé, ainda se anda muito a pé em Salvador, como nas metrópoles, de um modo geral, dos países subdesenvolvidos. A cidade do veículo particular, que é a que predomina na grande discussão pela opção, já você colocou aqui muito bem, que é uma questão de política governamental, a cidade que domina os meios de comunicação, inclusive, para soluções e as obras serem voltadas para resolver o problema do veículo particular, que, a meu ver, não tem solução, e a cidade do transporte coletivo, que é onde 2/3 da população depende disso, porque a população na cidade é pobre, e 2/3 da população é pobre ou tem renda baixa e depende do transporte coletivo essencialmente. Né? E aí de quem largue o seu veículo particular para depender do transporte coletivo tal como está hoje. Então, evidentemente, há um esforço muito mais dos técnicos, desde a década de 70, de tentar pensar transporte coletivo para Salvador. Há um discurso político, mas não há prática política de fato, implantar uma política de transporte coletivo no Brasil, no estado da Bahia e na cidade de Salvador em particular. Estou dizendo que as cidades médias de Salvador, da Bahia já estão com os problemas. Vai em Vitória da Conquista, vai em Itabuna, vai em Barreiras, vai em qualquer cidade média da Bahia, nós já temos problema de transporte coletivo nessas cidades sérios e mal resolvidos, mal encaminhados. Bom, e nesse empobrecimento da maneira do Estado pensar o planejamento urbano, piorou bastante, sucateou não só as equipes técnicas, como o Ulisses colocou aí, mas deixou-se de formar essa mão de obra. Me lembro que na década de 70 até a década de 80, o CNDU, a Sudene, financiavam cursos de planejamento urbano, de transporte, com GIPOT, etc., para treinar a mão de obra. Então, a mão de obra de Salvador praticamente é a mesma que foi formada naquela quadratura do círculo, e não vejo no horizonte políticas voltadas para isso. E agora se adotou aquilo que eu chamei, no último debate que teve lá na escola, que eu estou chamando, que não fui eu que coloquei esse nome, foi um colega falecido, o Vasco, e quando eu trabalhei muitos anos no Estado, na Secretaria de Planejamento, eu falei, Eudório, nós fazemos planejamento a posteriori. Aí eu fiquei sem entender o que é planejamento a posteriori. É o seguinte, a decisão política é tomada, como é o caso da ponte, e depois se planeja a solução já dada politicamente. Ora, invertemos o processo. Ao invés do planejamento ser a técnica para se tomar decisões políticas, passamos ao inverso. Toma-se a decisão e depois planeja-se a decisão. E nós, técnicos, temos que nos virar para... Tenho pena de Ulisses, do pessoal que fica hoje nas secretarias da vida, tentando resolver um problema por uma inversão de valores. O planejamento deixou de ser uma técnica dentro do processo decisório para ser um apêndice para resolver o problema. E o pior, na Bahia e em Salvador em particular, é o que eu chamo de planejamento bastardo. É o planejamento feito fora do aparelho da máquina de Estado por interesses privados e particulares, porque oferece o projeto de graça. Todos nós que trabalhamos em arquitetura, em obras, sabemos que o projeto de graça é o pior projeto que existe, que é geralmente o projeto mais caro e o projeto que terá menores benefícios sociais, porque ele será feito muito mais nos interesses privados do que no interesse da coletividade. E isso é papel do Estado. Ou seja, temos que rediscutir o papel do Estado, senão o planejamento não retomará mais nunca o seu lugar. Ou seja, aquele planejamento feito no sentido do interesse coletivo. Acessibilidade a estádio de futebol. É evidente que quem frequenta a Fonte Nova, frequentava a Fonte Nova como eu, desde que cheguei em Salvador, como futebolista, não só joguei, como gosto de ir a futebol, sabe
que aproximadamente 1/4 a 1/3 da população que chega a Fonte Nova chega a pé. Porque a maioria vem andando e todo mundo conhece os circuitos, o mapa ali mostra tranquilamente. Um outro percentual altíssimo chega por transporte coletivo, que é aquela confusão na entrada e na saída do estádio. E um percentual mínimo, pequeno, muito pequeno, chega de automóvel. Esse perfil provavelmente vai ser mudado com o novo padrão de estádio da Copa, evidentemente, porque o interesse agora é uma outra clientela. E daí se mudar a ideia de estádio para a arena. Não é mais um estádio olímpico, vai ser uma arena de futebol, tal como tem o Milan e tal. É outra lógica, completamente distinta, que vai mudar o perfil de circulação, evidentemente, de chegada ao estádio. E aí eu fico assim um pouco perplexo, porque se você olhar os artigos de Juca Kfouri e de Tostão, que são dois indivíduos mais independentes dessa lógica comercial, a Copa é um grande negócio, todo mundo sabe disso. Futebol é apenas um elemento que doura a pílula, mas o grande negócio é as grandes comercializações no entorno do negócio Copa. E me surpreende, porque com essa carência de recursos que nós estamos para o transporte coletivo, você vai derrubar um estádio para construir outro, em torno de 500 e tantos milhões de reais, certo? Podendo chegar a 1 bi. Enquanto, com metade ou menos, 1/3 de dinheiro, eu posso dizer isso, que participei de uma das propostas de recuperar apenas o estádio, esse dinheiro poderia ser muito melhor aplicado se fosse para o transporte coletivo. E vai ter que se buscar novos recursos, talvez um PAC 2, um PAC 3, para ver se faz essa rede integrada de transporte. A outra grande discussão que está por trás e que eu não posso deixar de falar, é essa grande discussão que aparentemente estaria resolvida pelos números, mas eu tenho sérias dúvidas, é se de fato o transporte sob pneu substitui com grande eficácia o transporte sob trilho. Ou seja, eu acho isso uma contradição, acho também contraditório investir tanto na derrubada e na construção do novo estádio, quando 2/3 desse recurso certamente seriam muito mais bem aplicados no transporte coletivo. E, evidentemente, que sem um novo modelo de uso do solo, de ocupação do espaço, já que se transformou a paralela num grande corredor de atividade, e isso está consolidado na legislação de uso do solo, você tende a ter problemas muito sérios nessa região.